Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Para nós é sempre importante a sua participação. Se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, mandar sua mensagem, basta você acessar essas redes sociais que você está vendo agora na sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Christian Bant. Ele é membro do Comitê de Economia e Tendências Empresariais do ISAE. Christian, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Também é um prazer para nós do ISAE estarmos aqui para conversar com o seu público aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre turismo rural. Nós vamos rodar a matéria e, na sequência, voltamos com o Christian. O turismo rural tem impulsionado cada vez mais a renda de agricultores familiares. Atividades esportivas, culturais, ecológicas e gastronômicas têm movimentado propriedades rurais e impulsionado a economia local. Você já conheceu algum destino rural? Sim, já. Já conheci. Sim, já conheci aqui no Brasil, já fui em 2 lugares. Sim. Em Belém do Pará, de onde eu sou. Fui para uma cidadezinha pequena do interior, né? E lá tinha uma pousada, servia café da manhã, era um lugar bem gostoso, que dava para ver todas as colinas que tinham, né? Só não tinha tipo cavalgada, essas coisas, né? Mas para relaxar eu achei bem interessante, né? Já, eu fui para Ourinhos, tá? Foi um lugar muito legal, gostei da onde eu fiquei, que é a casa do meu irmão. Moro aqui na cidade, mas gosto de ir lá. Já conheci hotéis fazenda, já conheci também passeios ecológicos também. Interior de São Paulo, alguns lugares, fazenda, ia muito para fazenda quando era menor. A gente tem sítio. Já conhecemos vinhas, roteiros de gastronomia de comidas típicas. E além disso também destinos assim de naturais, tipo cachoeiras, se você pode classificar isso tudo como rural. E conta pra mim como foi sua experiência. Foram boas. Uma foi em Mato Grosso e outra foi em Águas da Prata, que eu achei muito bacana. Foi ótima, né? Porque eu tive contato, mas sempre eu tô aqui para você ver, né? Porque eu gosto de natureza. Então isso tirou um estresse. Muito boa, muito boa. Muito verde, muito ar puro, muita terra, muito cheiro de terra. Muito boa. Comida da minha cidade, do meu estado, para mim é a melhor que tem, né? Sempre muito boa, eu adoro a natureza, eu gosto de ficar em contato com a natureza quanto mais possível. Foi muito boa, porque o contato com a natureza, né, as coisas mais interior mesmo, mais terra, mais verde. Aqui a gente sente muita falta disso. É bom, né, para desestressar e tirar um pouco daquilo que você acumula durante a semana, né? Como é a primeira vez, eu acabei meio, deslocado. Não sei se é porque da minha característica de cultura japonesa ou não, e não se adapta assim tão simpatizante como aqui, né? Então, a princípio eu fiquei meio estranhando, depois acostumei, né? Passar do tempo do dia e achei bem interessante, sim. Os passeios, os exercícios, né? A interagem quando tem o guia. E a comida? A comida, desculpa, mas no hotel que eu fui não estava muito bom, né? Bom, não pode falar, né? No interior, né? Talvez o meu gosto não seja o gosto das outras pessoas, né? Com certeza, Né? Isto, né? Mas em pese mesmo, se tivesse que dar uma nota no hotel que eu fui, em Atibaia, eu daria uma nota 7, né? Pelo atendimento, né? Muito melhor do que viver na cidade, né? É por isso que esse pessoal lá é feliz. Verdade, tá explicado. Exatamente, Eles vivem mais do que a gente, né? Eles conseguem ter uma longevidade bem maior, porque a vida deles é muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila. Lidam com a terra, lidam com os animais. E aqui nós lidamos com o ser humano, né?
Christian, a gente já bateu um papo ali, você mais ou menos me informou sobre os principais pontos, mas para o nosso telespectador, turismo rural é uma novidade, pelo menos para mim era, eu desconhecia. Me explica para a gente um pouquinho o que é, como nasceu, qual foi a ideia, como desenvolveu. Então, o turismo rural ele tem uma história já bastante antiga. Ele é muito praticado em outros países, principalmente na Europa. E, obviamente, ele é uma decorrência da atividade rural. Então, turismo rural, o que é o turismo rural? Ele é toda aquela visitação, aquela experiência, aquela experimentação que ocorre no espaço rural. Então, quando você vai almoçar num restaurante rural, quando você vai fazer uma cavalgada, ficar numa pousada rural, você está fazendo turismo rural. E dentre outras, muitas atividades. Então, ultimamente, a gente tem visto muito falar do vinho, né? Aqui em Curitiba, principalmente, na nossa região metropolitana, temos muitas iniciativas relacionadas ao vinho. Então, você vê São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, vários outros municípios que investiram nessa produção associada então à agricultura, né, e pecuária, que é o turismo. Então as famílias já tinham a sua atividade rural, seja por plantação ou seja por criação de animais, e viram uma oportunidade a mais de negócios, né, no turismo. Esse tipo de turismo, que a gente também pode chamar de turismo periurbano, turismo no espaço rural, ele é um turismo fácil de se fazer, né? Porque você pega aqui um ônibus ou o seu carro ou um conjunto de pessoas, né? Aluga um veículo e, enfim, se movimenta na região metropolitana. É muito fácil de você passar o dia, passar o final de semana e voltar para casa. Então, só para um exemplo do telespectador. A pessoa que está aqui em Curitiba, de repente ela resolve ir a São José dos Pinhais, conhecer, ter uma atividade, conhecer a agricultura, a região da área. Isso já é encarado como um turismo rural. Perfeito, perfeito. Qualquer atividade que você fizer relacionada ao lazer no espaço rural, você pode chamar de turismo rural tranquilamente. E o que é mais forte no turismo rural? É a parte de gastronomia, a parte de passeios, de esportes radicais? Na nossa região aqui de Curitiba, especificamente, nós temos a gastronomia e o turismo étnico também bastante forte. Quando você fala em turismo étnico, você pode pensar em gastronomia também, mas pode pensar na cultura, nos hábitos daquelas populações, na história daquelas populações principalmente. Então aqui nós temos muito presentes os italianos, os poloneses, os ucranianos, que estão muito fortes, a cultura deles ainda é muito forte para nós aqui no Paraná, principalmente na nossa região. E uma cultura que vem crescendo então no espaço rural também é a questão do vinho. São José, Colombo principalmente, tem um destaque razoável nesse cenário. Vou te dizer que hoje, depois de 10, 15 anos de trabalho efetivo dessas famílias, o vinho acabou se tornando fonte de renda principal para elas, substituiu o agronegócio que era no início, né? Substituiu agora. Então, é muito fácil da gente fazer isso, é muito simples de se fazer, em vez de você almoçar ou jantar num restaurante perto de você ou mesmo em casa, né? Aquela reunião familiar. É um passeio, né? Você acaba tendo uma outra experiência, né? Num lugar talvez diferente e conhecendo outras pessoas e outras culturas principalmente, né? Essa parte da gastronomia, o que eu noto aqui em Curitiba, na região, é muito forte, né? Que o pessoal fala, vamos até tal lugar comer tal coisa, que já é um passeio, a pessoa sai da cidade, de repente no domingo pega a família, passa a tarde fora, isso movimenta a economia local, né? Ajuda muito a economia local. Acho que é um ponto muito importante para a gente abordar, né? Então, aquelas famílias que tinham o seu espaço rural trabalhado com agricultura e pecuária, acabaram vendo o turismo como uma oportunidade até para as segundas, terceiras gerações que estavam vindo, né? Que talvez não coubessem naquele espaço, mais donos naquele espaço rural, né? E o turismo acabou sendo uma alternativa. Então, um dos grandes malefícios, digamos assim, da urbanização, né, foi o êxodo rural. O turismo rural e a atividade associada, então, à agropecuária, é um grande motivador da anulação do êxodo rural. Então, acho que a palavra anulação não é adequada, mas a diminuição do êxodo rural. Hoje nós temos as famílias fixadas, então, nesse entorno da cidade, acaba sendo perto da cidade, é fácil de você vir para cá, mas ela não veio morar na cidade, ela continuou no campo.
O que acontecia de forma bastante forte no passado era a migração do campo para a cidade. Isso traz um problema. E sem nenhum planejamento, né? Perfeito. Por isso, as pessoas vinham jogadas aqui na cidade. Pela simples falta de oportunidade no campo, né? Então, esse movimento acabou, então, tendo impacto na economia, né? Então, as famílias permanecem nos lugares, adicionam renda às suas propriedades, né? E mantêm as suas raízes também vivas, né? Então, tem um efeito econômico bastante forte. Se eu posso fazer uma referência sobre esse efeito econômico, você pode pegar o próprio caso do vinho, que é bastante emblemático. Hoje, a região metropolitana tranquilamente deve fabricar algo em torno de 2 milhões de litros de vinho por ano. Então, você pensa, poxa, 2 milhões de litros de vinho por ano, uma garrafa de vinho custando em torno de 10, 15 reais. É um vinho bastante característico, que é um vinho colonial, né? Você pensar 2 milhões vezes 10 reais, nós estamos falando de 20 milhões. É uma quantia razoável, né? Você pensar, ser distribuída aí nesse entorno, aqui no nosso entorno. Fora os vinhos especiais, que nós temos vinícolas que já tem um patamar tecnológico um pouco mais alto e acabam produzindo vinhos finos, né? Que é uma outra esfera que a gente ainda não conseguiu pegar os números, né, especificamente. E na área da gastronomia, porque muito se comenta, né, como você falava das colônias aqui, né, da colonização, principalmente a polonesa, a italiana, a ucraniana também, elas têm uma cozinha característica. E esses restaurantes, às vezes você saindo da cidade, é onde as pessoas, eu não sei, parece que elas se identificam mais com a comida, né? Perfeito. Porque acho que a pessoa vai procurar aquilo lá e se identifica mais. Tem um pouco da raiz familiar, né? É sempre muito legal você sentir um cheiro, sentir um sabor que você sentia lá quando estava na casa da avó, quando era menor, quando era pequeno, né? Então você tem um pouco desse romantismo, você acaba buscando também nesses lugares, né? Então, quando você visita uma colônia dessas, eu já ia trazer esse exemplo da alimentação, então, junto com o vinho. Você vai ver que São José ou Colombo mesmo tem restaurantes grandes que movimentam aí 400, 500 pessoas no final de semana, num sábado, mais outras 400, 500 no domingo. Então também, você coloca lá entre 30 e 40 reais custa uma refeição nesses locais, em média. Você já começa a olhar um valor razoável girando ali, né? Então aí você associa esses empreendimentos associam outros produtos, uma cavalgada, uma pescaria, enfim, alguma outra atividade que também é cobrada, né? Isso acaba se tornando importante para a propriedade, não é mais... O Pesque Pague, ele também é encarado como a parte do turismo rural? Perfeito, ele é uma atividade na área rural, sem dúvida. E ele é entendido como turismo rural. Há uma distinção técnica, né, que nós estávamos falando antes, que é importante a gente mencionar. O turismo, tecnicamente, ele envolve dormir fora de casa, né? Mas essa atividade diária, né, que não tem esse pouso fora de casa, ela está tão grande, está tão importante, que ela precisa ser observada com mais carinho, né? Então a gente entende que ela precisa ser incluída no conceito de turismo também. Ela movimenta muitos recursos, tem muitos empregos vinculados a ela, então ela precisa ser entendida como turismo também. Então genericamente podemos entender tudo isso como turismo. Tem uma importância econômica grande, principalmente nessas regiões mais vinculadas aí às etnias, né, como alemão a gente tem em Vitomarsum aqui pertinho, temos os holandeses em Castro, Carambeí, os italianos aqui em São José e Colombo, São José também tem ucranianos e poloneses. Então todas essas etnias acabam criando produtos relacionados à sua raiz, né? E esses produtos são então vendidos e são muito bem aceitos. Se você tiver a oportunidade de ir nesses lugares, você vai ver, não é um restaurante, são vários restaurantes cheios, todos sábado, domingo, funcionando razoavelmente bem há um bom tempo, né? Então já é uma economia estabelecida, né? Já é um processo estabelecido que gera renda e muitas pessoas dependem daquilo. Se posso dizer que tem um ponto negativo, não dá para dizer que é um ponto negativo, mas um ponto que poderia se melhorar, é a informalidade desses negócios. Muitos desses negócios ainda são informais, né? Deve ser o fato de ser um negócio de família, às vezes. Perfeito. Trabalha avô, pai, perfeito, neto. Primo, tio, realmente a família, então gera bastante trabalho, poucos empregos formais, né?
Então, mesmo assim, ele ainda tem muitas pessoas que trabalham nele, mas às vezes trabalham só sábado e domingo, trabalham sexta, trabalham menos dias do que mesmo o trabalhador no fim de convencional. semana que é o pico, né? Perfeito. Então, e aí nós temos uma outra atividade que vem aí relacionada aí ao turismo rural, que são as atividades de aventura, né? Aí você está falando de rio, de montanha, de caverna, várias coisas que vêm nessa linha dos esportes aí e que estão começando a ficar também bastante fortes. Aqui na nossa região, no país inteiro, na verdade, mas o Paraná é muito forte nisso. Existe um evento chamado Caminhadas da Natureza. Com certeza hoje deve estar sendo divulgado alguma, sempre aos finais de semana, normalmente acontece. Aqui todas as cidades da região metropolitana têm. São eventos que juntam aí 1.000, 2.000 pessoas para caminhar. Né? E nessa caminhada eles se movimentam de fato nas fazendas, nas propriedades rurais. É criado um roteiro, um circuito onde eles possam conhecer várias culturas, né? Plantações, árvores, tipos de planta e ao mesmo tempo lugares onde eles possam consumir produtos ali daquele local. E normalmente no final é oferecido um café ou alguma coisa, algum tipo gastronômico regional ou local. E isso está se tornando tão frequente, tão forte, que é um movimento hoje gigante. Se você observar a quantidade de caminhantes, tem gente que se desloca daqui para o interior do Paraná para ir num evento de caminhada. Então é um evento promovido aí entre Anda Brasil, que é uma organização não governamental que estimula a caminhada, né? A Emater, Paranaturismo aqui no Paraná e as secretarias municipais de turismo, né? Que acabou se transformando num mega evento multiplicado aí em todos esses municípios que cooperam e fazem isso. Então é de destacar, sabe? E perante, como é feito esse cadastramento? É feito no sistema do turismo normal? Por exemplo, um restaurante ou uma pousada, ela recebe assim o mesmo cadastramento que tem um hotel numa cidade grande? Como faz? Existe um cadastro no Ministério do Turismo e isso anda na cadeia institucional, né? Então temos Secretaria Estadual, Secretarias Municipais ou órgãos municipais de turismo, né? Que estimulam o cadastro no Cadastur. Então é um cadastro nacional de turismo onde você cadastra o seu empreendimento e fica disponível ali. Aí os estados têm algumas promoções específicas e algumas cidades também têm promoções específicas. Por exemplo, Caminho do Vinho, São José, Circuito Italiano em Colombo, que já estão estabelecidos há um bom tempo, têm os seus meios de divulgação já próprios junto às prefeituras e outros organismos, né? Então os nascentes agora, então, os circuitos que vêm sendo estimulados, né? São José tem um chamado Campina do Taquaral, tá? Que também é relacionado aos italianos, à cultura italiana, é recente. Então ele conta com o apoio do governo municipal, algumas emendas estaduais. Então eles normalmente recebem um fomento no início e logo que o circuito se estabelece, o governo se retira em parte, né, no sentido formal, e o circuito vai embora. Exemplo, aqui pertinho, Colombo, São José mesmo, circuito do Caminho do Vinho, são circuitos estabelecidos, já não precisam mais desse apoio, né? E para a pessoa interessada em fazer, ela tem algum lugar que ela possa acessar? Isso. Porque às vezes a pessoa fica com receio do seguinte: eu vou dormir, mas é uma pousada não sei aonde, Perfeito. Eu não sei se lá tem segurança, eu não sei se lá vai ter estrutura para receber a minha família. Tem algum lugar que a pessoa possa fazer uma conferência antes, uma visualização? A sua colocação é perfeita. Hoje nós temos um elemento que veio aí avassalador, 3 ou 4 anos atrás, que vem sendo avassalador, que é as redes sociais, né? Mas existe sim um cadastro oficial, que é o Cadastur. cadastur.tur.gov.br, tá? Ele lá tem o cadastro formal, então, dos empreendimentos, mas é possível hoje você entrar no Facebook, TripAdvisor, enfim, já se encontra nesses sites. A maioria deles usa muito essas redes sociais, né? Então, vale sim, quem tem acesso à internet, procurar, vai encontrar. Pode ter certeza que vai encontrar. Se não encontrar, desconfie, porque esses meios são muito utilizados. Porque às vezes o receio é esse, né? A pessoa fala, eu estou indo para um lugar já que, entre aspas, não tem tanta infraestrutura. Perfeito. Que, de repente, o que eu vou encontrar lá? Né? Tem que garantir a segurança. Voltar, ou se eu precisar reclamar com alguém, como é que eu faço? Então, normalmente esses sites
e essas redes sociais voltadas para o turismo, né, elas são muito boas nesse tipo de referência, né? Então lá você vai encontrar a opinião das pessoas que já tiveram lá, então é mais fácil da gente ter uma boa base do que vai encontrar, né? E o cadastro oficial é Cadastur. Normalmente esse é o roteiro. Cadastur, ver se existe oficialmente e depois as redes sociais para consultar a qualidade, né? E o preço do turismo rural? Ele é mais acessível? Como é? Normalmente ele é mais acessível que o turismo urbano, vamos dizer assim, né? Por quê? A propriedade rural, ela usa a mão de obra familiar, normalmente, né? Muitas vezes até informal, então os encargos acabam sendo menor, o custo acaba sendo menor e o preço por tabela também vem menor. Como eu estava falando, em média, um almoço numa propriedade rural, uma refeição, né, de maneira geral, vai custar entre 30 e 40 reais. Essa é a média que nós temos aqui na nossa região metropolitana de Curitiba. No interior, um pouquinho menos, de 25 a 35. Então, e o turismo na cidade já é normalmente mais caro, né? Você vai para um restaurante mais conhecido, um hotel mais conhecido, acaba tendo um valor maior. E essa informalidade acaba dando essa característica, então, ao produto rural, vamos dizer assim. É a família, é a comida caseira, né? Provavelmente você não vai encontrar chefes cozinhando. Comidas muito sofisticadas. Não é essa a ideia, né? É justamente a inversa. Porque a pessoa, é o que você está falando, ela vai procurar o quê? A raiz dela. Perfeito. Senão algum amigo falou, olha, lembra aquela comida, mano, eu encontrei em tal lugar, uma comida caseira. A pessoa não vai correr atrás de uma coisa sofisticada. E até não se espera encontrar isso no espaço rural, né? Não é normalmente o que se vê, né? Então, mas é um... E o Brasil perante o mundo, isso daí já existe lá fora há muito tempo? Existe. Vou lhe dizer que lá fora, principalmente na Europa, o turismo rural é muito organizado. Existem associações, elas representam de fato as suas regiões. Já deve ter ouvido falar quando vê algum vinho, não é necessariamente um vinho, até uma comida mesmo que tem uma denominação de origem controlada, né, DOC. Isso é resultado do trabalho de um grupo de pessoas. E normalmente o produto é o carro-chefe economicamente falando, mas ele sempre tem uma pousada associada, sempre tem um roteiro de visitação, no fundo é turismo. Então quando você vai a algum lugar desses, você provavelmente esteja trabalhando uma noite fora de casa, lá perto, né, um roteiro de visitação entre as vinícolas, entre outras igrejas e outros atrativos, né, que possa ter no lugar, atrativos naturais, até de paisagem. Então a Europa é muito forte nisso, Portugal principalmente. Itália, interior da Itália, interior de Portugal são espelhos, vamos dizer assim, para nós aqui no Brasil. Mas vamos um pouquinho mais perto. Argentina, Chile também são mais organizados que o Brasil. São mais experientes no sentido de tempo do que o Brasil nessa atividade. Tanto no turismo rural quanto no turismo em geral, né? E a idade média da pessoa que mais curte esse turismo rural? São já pessoas na fase de 40 a mais, são adolescentes? A adolescência normalmente não é público-alvo. Normalmente o público-alvo são as famílias com crianças menores, né? E os idosos. Os idosos mais saudosistas, né? Daquela culinária, daquele espaço, às vezes, né? Os pais junto com os filhos, porque as atividades rurais acabam atraindo os filhos, né? A pesca, a caça, a cavalgada, enfim, o colher, o mexer com tirar leite da vaca, tudo isso acaba atraindo as crianças, né? E os pais, por tabela, têm que ir, né? Então, o público principal é famílias com crianças pequenas, até 10 anos, 10, 11 anos, e depois os idosos. E existe muita reclamação a respeito da infraestrutura? Por exemplo, vai muita gente que fala, mas faltou isso, olha, não tinha tal coisa, eu estou acostumado a um atendimento melhor, ou a pessoa vai procurando mesmo a parte mais rústica? Eu ia chegar aí. Normalmente, quando se vai a um lugar rural, não se espera algo muito elaborado, porque se entende que o rural não é sofisticado, digamos assim. Ele não é relaxado, ele não é simples, mas ao mesmo tempo ele não é algo elaborado, vamos dizer assim, com complexidade. O que se espera mesmo, como em todo lugar, é a educação, né? Que você seja bem atendido educadamente e que você tenha facilidades. O que nós chamamos de facilidades? O acesso, né? Então, as reclamações no turismo rural principalmente se dão em acesso e sinalização. Então, às vezes é difícil chegar num local rural porque
o mapa não fala bem, apesar dos GPS nos ajudarem muito, os telefones com GPS nos ajudarem muito. Mas às vezes a sinalização visual não é muito boa, o sinal da internet às vezes também não é bom, daí você acaba perdendo ali aquele caminho. Então ele se dá mais ou menos nessa linha. Às vezes uma estrada de terra ou mal cuidada, às vezes não necessariamente de terra, mas mal cuidada. Então as reclamações estão mais vinculadas ao tipo de pavimento que vai te conduzir até lá do que o Então não é normal nós vermos reclamações dos locais em si, entende? Mas mais da infraestrutura de chegada, né, até o local. Cristian, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença e queria colocar à tua disposição algum recado que você queira passar, algum tema que eu não perguntei a você, para o nosso telespectador, por favor. Tá. Eu queria também agradecer a oportunidade de falar sobre o tema. É um tema muito caro pessoalmente para mim e para nós também no ISAE. Nós temos uma certa afeição ao turismo. Ele ainda no Brasil é um setor desconectado, digamos assim. Os dados de informação dele ainda não são tão bons. Nós temos pesquisas boas, mas ainda não tão profundas, não institucionalizadas, digamos assim. Tem algumas, a FGV faz uma boa pesquisa e algumas instituições corporativas, mas o governo ainda não entendeu o turismo como uma atividade que merece uma atenção maior, né? E nós trabalhamos para tentar sensibilizar então a classe para que enxergue o turismo de maneira diferente. O nosso país já está maduro para precisa dessa regulamentação melhor. E queria agradecer novamente a oportunidade e dizer que nós no ISAE estamos à disposição. Se precisarem de nós, o nosso e-mail é comitê@isaebrasil.com.br, né? E ficamos à disposição para responder sobre economia, sobre turismo principalmente. E a nossa tarefa é essa, basicamente, auxiliar quem busca informação e posicionar o nosso leitor a respeito de economia e turismo também. Cristian, muito obrigado. Obrigado a você. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.